Bom dia, pessoal. Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma manhã e, gente, a lição de hoje dá certinho com o que nós, podemos ter, com o que nós passamos ontem, que foi a Santa Ceia. Hoje a nossa lição, que é a lição 6, fala sobre Jesus, o sacrifício perfeito. Nós vamos ver na lição de hoje sobre a questão de como que Jesus passou antes, de ser crucificado, o que significa Getsemane, como que foi depois que Jesus ressuscitou. Enfim, a lição está muito, muito boa hoje. O nosso texto de referência é sobre Mateus 26, do 36 ao 46. E diz assim, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Ali, ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: A tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiram ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos maus. Levante-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Então, aqui nessa passagem bíblica, a gente vê aí momentos antes, de quando Judas, trai Jesus, dá o beijo, mostrando que aquele era Jesus. Então a gente vê aí os momentos que anteciparam, a aflição de Jesus, como Jesus estava, a oração de Jesus, que se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então aí Jesus sempre mostrando que o que tem que ser feito é a vontade de Deus e não a nossa, E não foi diferente com ele, Ele nos deu esse exemplo, E mostrando, como foi difícil para os discípulos estarem ali com ele orando, Os discípulos estavam tão cansados, Igual Jesus falou, querer resistir à tentação é muito fácil, o difícil é resistir a ela, Então, nós vamos ver aqui, nossa lição de hoje, que quais são os objetivos da lição de hoje? É entender o sacrifício de Jesus, explicar o valor da morte, substitutiva, ou seja, Jesus morreu no nosso lugar, e compreender a missão de Jesus. O nosso versículo do dia está lá em Hebreus 10, 12 e diz assim: Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então, a história que é contada nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não apresenta apenas a biografia de Jesus, ou seja, a história de Jesus, Mas ela mostra o quê? A consumação do plano da redenção, ou seja, o plano da redenção, sendo feito, acontecendo, sendo consumado por meio de Cristo. E através da morte, e da ressurreição de Jesus, é que a gente passou a ter o direito à vida eterna. Então, foi só com esse sacrifício de Jesus que nós pudéssemos ter esse direito de ter a vida eterna. Então, Jesus e o caminho do Calvário. Na noite de quinta-feira, ela começou muito movimentada,
nas noites que na quinta que antecipou a crucificação de Jesus. E foi uma noite de muitas decisões. E ali seria a última noite, né, que Jesus estaria com seus discípulos, né? Então, por isso, ele instituiu a ceia, né, a Santa Ceia. E depois que ele instituiu a Santa Ceia, né, ele foi para o Getsemane para orar, porque ele sabia que era chegada a hora, ele sabia que a hora dele estava chegando. Então, ele foi lá orar, ele foi lá clamar, porque a tristeza que ele estava sentindo, como a gente leu aqui no nosso texto, estava muito grande. Então, Jesus, ele quis o quê? Ele quis marcar a vida dos discípulos dele, né? E revelar verdades que e aí iria para ao longo dos séculos até o fim dos tempos. E através, né, e uma das coisas foi através da questão da Santa Ceia, os elementos da Santa Ceia, né? Então, o pão, né, como a gente sabe, ele representa o corpo de Cristo, né? O corpo que foi moído, o corpo que foi dilacerado, o corpo que sofreu açoites, o corpo, né, que foi atravessado pela lança, né, que transpassou Jesus, e o suco da vide, né, que era o quê? Que simboliza o sangue inocente, né, de Jesus, né, que foi vertido lá na cruz, né, que foi derramado para nos limpar de todo o nosso pecado. Então, Paulo, né, lá em 1 Coríntios 11, 23, ele orienta a igreja de Coríntios em relação à Santa Ceia, né? Então, ele deixou claro que esse momento, né, da Santa Ceia, ele é um momento do quê? De reflexão, é um momento da gente relembrar, da gente se sentir agradecido, né? Da gente agradecer a Deus, a Jesus, né, pelo sacrifício que ele fez por nós. Assim como o nosso pastor falou na noite de ontem na Santa Ceia, né? É um momento de reflexão, da gente olhar para dentro de nós e ver os nossos erros, ver as nossas falhas e corrigir, para que nós possamos ser sal, né, e luz no meio das trevas que é este mundo. Então, todo culto de Santa Ceia, né? A gente tem que o quê? A gente tem que se renovar. A gente tem que renovar nossas esperanças. Para quê? Porque a gente sabe que um dia, né, a gente vai estar ceando lá no céu com Jesus, nas mansões celestiais. Então, todo culto de Santa Ceia é um momento de reflexão, é um momento de renovação, é um momento de agradecimento, né? Por tudo o que Jesus fez por nós, né? E a gente saber que Jesus, ele é digno, né? Ele é o único que é digno de receber glória e honra até o fim dos tempos e por toda a eternidade. A agonia no Getsemane. A palavra Getsemane, ela significa prensa de azeite, ou seja, prensa, algo que pressiona. E esse nome faz jus, né, ao momento que estava acontecendo ali com Jesus, né, o momento que o Filho de Deus, que Jesus, né, passaria, né, naquele lugar. E Mateus, ele relata que Jesus, ele começou a se angustiar demais, ele começou a se angustiar muito. E Lucas, né, quando escreve, né, lá nesse evangelho, no capítulo 22, versículo 44, ele escreve que a agonia de Jesus era tão intensa, que as gotas, né, que o suor de Jesus se transformavam em gotas de sangue, de tão angustiado, de tão pesado que estava para Jesus naquele momento, né? E naquele período, né, de oração que Jesus estava tendo, ele ele não sente apenas a agonia de pensar na crucificação em si, de pensar no Calvário, mas ele sente o quê? O peso da morte dele com relação ao quê? Com o pecado, né? Porque ele ia estar carregando o pecado de toda a humanidade nos seus ombros. Eu imagino o peso, não dá, na verdade não dá para imaginar o peso que Jesus carregou, né? O peso que estava naquele momento de Jesus. Imagina o seu suor se transformar em gotas de sangue, né? Se tornar gotas de sangue. Imagina o que Jesus estava sentindo naquele momento. É algo surreal, surreal, né? E às vezes a gente nem é tão grato a Deus, a Jesus, por tudo que ele passou. Às vezes, como ser humano, como somos falhos, a gente às vezes falha tanto com Jesus, né? E depois a gente para pensar, nossa, Jesus sofreu tanto pela gente, nossa, como, né, o que Jesus passou e às vezes a gente não dá o valor devido a ele
por tudo que ele fez pela gente, né? E, e Jesus, ele morreu, né, como a gente viu, pela humanidade, pelos pecados da humanidade, para nos libertar, para que nós possamos, né, igual a música do louvor de ontem na ceia, para que a gente pudesse ser livre. Então, como se não bastasse aquela agonia interna que Jesus estava sentindo, né? Ele ainda teria que olhar para quem? Para aquele discípulo que traiu ele, para aquele discípulo que andou com ele e no fim traiu ele, né? Tanto é que, né, ele pede, né? Ele pede ali no Getsemane para que, se possível, né, para que Deus passasse esse cálice dele, né? Passasse o cálice que ele estava prestes a beber. E já era na sexta-feira, né? Jesus já tinha sido entregue, já tinha sido traído e já era sexta-feira. E depois de passar toda uma noite em julgamento e ser sentenciado à morte de crucificação, Jesus ele carrega, né, a própria cruz até o Gólgota, né? E ali as pessoas, o que as pessoas puderam presenciar, não só as pessoas, mas também a natureza, né? Como a gente já vê um pouco mais para frente aqui, a morte que mudaria o rumo da história, que colocaria um ponto final para um novo começo, né? Tanto é que é antes de Cristo, depois de Cristo, né? E ali estava o cordeiro que estava sendo entregue para morrer pela humanidade, né? O sacrifício perfeito, que era Jesus. E depois de tantos milagres, depois de tantas curas, tantos sermões, e convivência, né, com os discípulos, né, com seus discípulos, pelos anos que Jesus esteve aqui na Terra fazendo aí o ID, né, o caminho, né, do Gólgota, né, somente Simão, né, que foi constrangido, né, a ajudar Jesus a levar a cruz. Então a gente vê, a gente já viu, né, que a gente já leu na Bíblia e também viu nos filmes, né, que fala sobre a crucificação de Jesus, aquele homem que vai junto com Jesus no caminho, ajudando Jesus aí a levar a cruz. O nome dele era Simão. E então, isso aconteceu para quê? Para que se fosse cumprido o que fora dito em Isaías. Ele foi crucificado em meio a dois ladrões, e o povo começou a lançar a sorte com sua túnica. Então, Jesus, como a gente sabe, Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões. Isso estava escrito lá em Isaías 53:12. Então, os momentos, né, de Jesus na cruz foram momentos de dor, foram ouvindo, né, xingamentos, foi ouvindo ofensas, né, dos seus acusadores, das pessoas que estavam querendo a crucificação dele. E, como a gente já viu, Jesus, como ovelha muda, ele não abriu a boca, ele não reclamou, ele não gritou, ele não murmurou, ele foi mudo, ovelha muda. Ele não abriu a boca para revidar nada, nem um açoite, nem uma chacota, nada. Jesus ficou mudo. E mesmo estando nessa situação horrível, né? Os pés, as mãos pregadas, né? Jesus, ele libera uma palavra de vida eterna para um dos ladrões, né? Ao dizer, né, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, mesmo sofrendo, gente, imagina, Jesus estava todo machucado. Jesus apanhou, Jesus foi açoitado, Jesus, meu, e depois com os pés pregados, a mão pregada, doendo, imagina, meu, e ainda libera uma palavra de salvação para aquele ladrão, né, naquela cruz, dizendo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É algo assim que a gente vê, que a gente, a gratidão que a gente tem não é suficiente, acho que não é suficiente para tudo que Jesus passou, para tudo que Jesus fez por nós, né? Então, até mesmo no Calvário, a gente percebe o amor de Jesus pelo ladrão, e não só pelo ladrão, mas também pela multidão, porque Jesus intercedeu pela multidão, né?
né? Quando ele disse, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus ainda intercedeu pela multidão que estava lá querendo a crucificação dele, que estava lá gritando, que estava lá contra ele. Então, embora o Calvário, né, a cruz, ela signifique a morte, né, foi a maior expressão de amor de Deus para com o homem, para com nós, né? E finalmente Jesus ele expira e diz: está consumado. E naquele momento que Jesus diz: está consumado, né, ele revela o cumprimento da sua missão, né, ao entregar a sua vida para a humanidade, para poder trazer a salvação para a nossa vida, para trazer a vida eterna, para trazer a liberdade para a nossa vida. Jesus entregou a vida dele. E a morte de Jesus ela foi tão intensa, que a natureza reagiu ao ato de crueldade que aconteceu contra o seu Criador. A gente pode ver que houve trevas durante 3 horas. Até mesmo o sol se recusou, né, a testemunhar aquele momento. A terra tremeu, as rochas se fenderam. Então, houve um terremoto, né? E com ele a ressurreição de alguns santos, né? Que entraram em Jerusalém e foram vistos por muitos. Olha isso, gente. Meu coração tá até disparado. Da gente pensar como foi esse momento. Tamanha dor, tamanha tristeza que foi o Criador, Jesus, o Filho de Deus, morrendo numa cruz, sofrendo por nós. Então, o evento da cruz levou os centuriões, né, o centurião e outros que estavam lá a chegarem à conclusão de que realmente aquele homem que estava lá naquela cruz era realmente o Filho de Deus, porque o centurião, ele já tinha presenciado várias crucificações, mas ele nunca tinha acontecido o que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Então, só depois disso acontecer é que eles entenderam que aquele era o Filho de Deus, aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, precisou a natureza gritar, a natureza gemer, o sol parar. Gente, o sol parou de brilhar para que as pessoas ali pudessem entender que Jesus era o Messias. É muito... Nossa. Então, nós, né, sabemos que a morte de Jesus foi nosso lugar e precisamos ser gratos e testemunhar o seu grande amor. A morte, né, dentro do Antigo Testamento tem o seu valor no quê? Na instalação do novo pacto. E foi um pacto que não foi gravado em pedras, mas sim no nosso coração, pelo sangue de Jesus. Então, a ressurreição de Jesus não apenas mostra o poder, né, sobre a morte, né, porque Jesus ressuscitou e venceu a morte. A morte vencestes, o véu tu rompestes, né? Mas também a garantia de que nele nós teremos a vida eterna. Então, Jesus, em vários momentos durante, né, o seu ministério aqui na terra, ele advertiu os seus discípulos de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria. Ele ressurgiria da morte. Mas o impacto, né, do que aconteceu na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, ainda estava muito vívido na mente dos discípulos. Então, muitos deles voltaram para as atividades normais da vida, outros estavam lá meio desenganados, com a fé meio abalada. E a Bíblia, ela relata que no primeiro dia, né, que depois que Jesus ressuscitou, quando as mulheres foram, né, até o sepulcro, né, para poder lá limpar o corpo de Jesus, enfim, a pedra já não estava mais no lugar, a pedra já estava fora do lugar onde Jesus havia ressuscitado. E se por um lado a crucificação foi um momento muito trágico, né, na vida de Jesus, né, no caso, por outro lado a ressurreição foi um marco em sua vida, né? A ressurreição de Jesus, ela foi real.
E além de ser vista pelos seus discípulos, né, Paulo disse que Jesus foi visto por cerca de 500 pessoas, né, no espaço de 40 dias após a ressurreição dele. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não terá domínio sobre quem é salvo. Porque nós que somos salvos, nós vamos morrer, mas vamos estar com Deus lá na glória. Nós vamos estar vivos eternamente com Jesus na glória. Então, após a ressurreição, Jesus passa 40 dias dando as últimas instruções, né, aos discípulos, porque eles teriam que continuar a obra que Jesus começou. Então, Jesus ficou 40 dias com os discípulos depois que ele ressuscitou, dando as instruções. E chegou, né, o esperado momento em que Jesus ia ser levado, né, às alturas, e onde ele estaria sentado à direita de Deus, né, quando Jesus voltaria para o céu. E João, né, escreve que Jesus ele pede ao Pai para glorificá-lo com a mesma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Então, Jesus agora ele voltaria para o seu lugar de glória, para o lugar que ele não devia ter saído, né? Se a humanidade tivesse sido diferente. Mas Jesus agora volta com todo o seu esplendor, com toda a sua glória. Então, Jesus agora mora na esfera atemporal, né? E ele é restituído de maneira plena como Filho de Deus e segunda pessoa da Trindade. E Estevão, durante, né, o momento do seu martírio, né, quando aconteceu a morte de Estevão, ele teve a oportunidade de ver Jesus lado a lado com seu Pai, com Deus. Quando começou aí a perseguição, né? E Saulo, né, quando ele estava a caminho lá de Damasco, ele também teve, né, o encontro com Cristo ressuscitado e a sua vida foi transformada, né? Foi transformada em Paulo. Então, estes exemplos, né, eles evidenciam que Jesus está vivo e está atuando na história, atuando em nossos dias. O cristianismo, ele não está apoiado num mito, não, porque Jesus, ele é a verdade revelada por Deus. Então, galera, a conclusão da nossa aula de hoje é que o sacrifício de Jesus, ele mostra o seu grande amor para com a humanidade, mas a sua ressurreição, ela nos traz esperança da vida eterna com Deus. Então, galera, que a cada minuto, a cada segundo da nossa vida, que nós possamos ser gratos e possamos honrar o sacrifício que Jesus teve, que fez por nós, né? Que não tenha sido em vão, que não tenha sido só por ser, mas que seja um marco na nossa vida e que quando a gente errar, que a gente possa realmente se arrepender, pedir perdão, para que nós possamos estar limpos na presença do Senhor. Que nós, como o nosso pastor falou pra gente na Santa Ceia, que nós possamos ser luz e sal neste mundo, que nós não venhamos nos conformar com este mundo, que nós venhamos ser a diferença para que mais vidas possam se achegar a Jesus, para que mais vidas vejam a diferença na nossa vida, porque se a gente for igual a eles, se a gente for igual ao mundo, como que a gente vai mostrar a diferença, mostrar como estar com Jesus é bom? Então, que nós venhamos ser a diferença neste mundo, fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Que nós possamos exalar Jesus, que nós possamos trazer a paz aonde quer que nós formos. Que as pessoas sintam. Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar assim, nossa, eu sinto algo diferente em você. Que nós possamos sempre ser essa pessoa, que as pessoas sintam algo diferente na gente e que a gente possa falar o que esse algo diferente na minha vida é Jesus. Você quer conhecê-lo? Quer conhecer o sacrifício dele na cruz, que foi por mim, foi por você e foi por todos nós. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o domingo de vocês. Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão assistindo a nossa aula. Que Deus abençoe a cada uma de vocês e a cada um de nós. Amém?
Que Deus abençoe.